Ok, meus amigos, então nessa aula a gente vai tratar sobre o texto científico, né? As características da linguagem científica e todas essas questões que acompanham a produção de texto, né, para divulgação científica, tá? Então vamos a ele. Então, texto científico, tá? Características da linguagem escrita. Então, assim, produzir texto científico não é como produzir um texto voltado para outras áreas de conhecimento, como por exemplo, não é como escrever uma carta, não é como escrever uma charge, não é como publicar um texto no Facebook ou no Instagram, não é a forma como você redige um documento para a empresa. Então tem outras características, né? Não é um romance, né? Romanceado, seja ficção, não ficção. Então a linguagem científica ela tem características próprias, né? Que ela compartilha essas características com outro tipo de linguagem, né? Mas ela é muito forte nessas suas características, nessas suas qualidades, tá? Então, um dos objetivos do texto científico é transmitir ideias resultantes de trabalhos ou estudos científicos. Então, o que acontece? Após a conclusão da sua pesquisa, ou já no meio dela, né, ou na pesquisa preliminar bibliográfica, você começa a ter informações que você precisa elencar para se juntar no seu texto de divulgação científica. Então, você vai pesquisar sobre zoonoses, né? Se a zoonose no tempo do Covid, se é transmissível ou não é transmissível entre animais de pequeno porte, animais caseiros, né, gato, cachorro, para o ser humano. Então você está fazendo essa pesquisa preliminar e você precisa do texto para divulgar a sua ciência, como você fez, que conclusões você chegou. Então o texto científico ele é o resultado final de uma pesquisa científica ou o resultado preliminar de uma pesquisa científica. Então a gente precisa usar o formato textual, que é o formato mais comum de divulgação científica. Existem outros formatos, né? Congressos, palestras, mas o termo usual, assim, o formato usual de fazer divulgação científica é através de trabalhos científicos, né? De textos científicos. Então ele aborda, né, o texto aborda teorias e conhecimentos sobre determinados nichos. Então se você vai falar sobre zoonose, você tem que explicar o que é zoonose, você tem que explicar onde seu estudo foi feito, né, a metodologia que foi utilizada. Então você vai falar especificamente de um assunto em particular, zoonoses e transmissão de zoonoses, né, se o vírus Covid-19 é transmitido através de animais de pequeno porte, animais caseiros, tá? Algumas características do texto científico, né? Ele deve conter um discurso fluido, né? Não truncado, né? E ser o mais formal possível. Você não pode utilizar eu acho, né? Acreditamos, você acredita, na verdade, ciência não é crença, né? Ciência é prova. Então você precisa botar um texto dissertativo, né? Argumentativo, né? E que você tenha comprovações, provas, experimentos, né? Então assim, você precisa construir um texto de caráter formal. E o discurso deve ser fluido, as ideias devem ser bem encadeadas, bem estruturadas, elas devem ter conexão lógica entre uma e outra. Então isso é um texto de caráter científico. Não permite coloquialismo, né, linguagem chula ou ausência de formatação. Então, meus amigos, a gente vai usar a ABNT no caso do Brasil, apesar de existirem outras formatações, né, American Association, Psychology, tem o 3E, tem Vancouver. Então, assim, depende de onde você vai publicar o seu artigo, você vai ter normas distintas, normas diferentes para reger, né, o envio daquela publicação. Não permite coloquialismo, né? Tipo assim, sei lá, você está falando sobre as pessoas têm que ter cuidado com seus pets para, se ele for transmissível, não fazer carinho, porque os olhos não veem, o coração não sente. Esse tipo de coisa você não pode usar no trabalho científico, tá? Você vira piada se alguém lê isso no seu trabalho, tá? Então essa linguagem chula, linguagem coloquial, você
Não pode fazer assim. Sei lá, terminar um texto assim, em grupo de pesquisa que realizou essa descoberta e bota assim no final, é nós. Não pode, filho, não pode. Não cabe, tá? Não cabe. Tem situações em que não cabe determinado tipo de linguagem. E a formatação é essencial para garantir a organização, tá? A gente vai usar a ABNT para fazer isso, mas ela é essencial para que todo o avaliador, todas as pessoas que tenham acesso ao seu texto científico entendam que você está seguindo uma norma aceita, né? E ele procura todos aqueles elementos constantes lá da ABNT. Então, o texto científico serve normas e diretrizes específicas, né? No Brasil é a ABNT. Então, pode ser I3E e Vancouver. Então, a formatação, gente, é para garantir que todos os pesquisadores que vão divulgar a ciência utilizem a mesma fonte, o mesmo tamanho de letra, né? O mesmo espaçamento, né? A mesma estrutura. Então, você vai esperar o mesmo tipo de citação, as referências bibliográficas, vai ter sempre acompanhado do título, resumo. Então, assim, a norma da BNT nada mais é, apesar de as pessoas erroneamente ter transformado isso num animal, num bicho, né, de 7 cabeças, que aí eu não consigo compreender isso, porque as pessoas dizem, mas eu não consigo decorar a norma da BNT. Mas, meu filho, a norma não é para ser decorada, não. A norma é para ser consultada. Se você não sabe, você vai lá na norma e consulta. Só que realmente é possível que alguns cursos de metodologia científica, os professores tenham colocado os alunos para ter que decorar a norma. Né? Aí decorar a norma realmente é muito difícil. Né? Não vou negar isso para ninguém. Mas assim, a gente vai usar outras estratégias que não existe a necessidade de decorar a norma, né? Porque a norma também muda com o tempo. Então a gente vai aprender a como escrever cientificamente, né? E como colocar o documento na norma. Mas assim, a abordagem da disciplina não será assim. Você sabe colocar uma bibliografia com 2 autores, né? Sem cidade, não sei o quê. Ninguém vai perguntar isso. Você vai lá na norma e consulta. Ou senão a gente vai usar um software chamado Mendeley ou More, que ele faz isso para você. Então, assim, se a gente tem uma ferramenta digital que faz o trabalho grosseiro e o trabalho mais árduo para a gente vai executar, vai usar essa ferramenta. Não tem sentido causar sofrimento para dizer que você aprendeu com sofrimento, não. Isso para mim é uma estratégia ultrapassada, tá? Então, características do texto científico abrangem a estrutura, né, citações, referências e formatação. Então, introdução, referencial teórico, né, resultados e conclusão. Então, se você seguir essa normazinha aí, seu trabalho já tá eleito. É isso. Né, se pelo menos você souber a norma certa, né, a organização do seu trabalho, a gente vai tratar ainda sobre isso, né, quando a gente for falar de trabalho científico e especificamente o artigo científico. Então você vai fazer citações. As citações é para quando você faz a leitura de muito material, de muitos artigos científicos, e aí você tem todas aquelas ideias gravitando assim na sua cabeça, ideia de fulano, ideia de ciclano, e na hora que você coloca no seu trabalho, você tem que dar o devido crédito aonde você leu aquele assunto, porque senão você se apropria da ideia de outras pessoas, e isso aí é crime, né? Então, assim, plágio. Então, para evitar o plágio, a gente usa citação. Né? Tem que usar ela na quantidade correta. Ontem mesmo eu estava vendo um artigo sobre criatividade nas empresas e assim, de 2 em 2 linhas tem uma citação, ou seja, de 2 em 2 linhas tem uma ideia de outra pessoa. Então assim, eu fico muito incomodado quando os pesquisadores criam seu trabalho dessa forma, que parece que ele não tem nada para dizer. Tudo que ele está tentando dizer está dito por alguém. Então, assim, é muito grave, né, escrever assim, muitas citações. Você deve usar citações quando a ideia vá corroborar alguma ideia sua também. Mas você inundar o seu trabalho de citações é horrível de ler. Né? O texto não fica fluido, não fica encadeado. E assim, eu pelo menos, na hora que eu vou avaliar um trabalho científico dessa natureza, sinceramente, ele perde ponto. Ele ganha porque está tudo citado, mas ele perde ponto no sentido de que ele está usando um recurso em demasia, tá, gente? Então tem que ter cuidado com isso.
Referências é todo o material que você pesquisou e é muito comum as pessoas entupirem o seu trabalho de referências e aí não ter citação associada. Então, uma referência é uma forma de inserir a obra que você colocou uma citação no teu trabalho. É uma formalidade. Se você usa a citação de um livro, no final tem que ter a referência desse livro, já que você usou uma citação. E muita gente usa referência sem citação. Você bota um monte de coisa lá, porque não, mas eu usei a ideia desse livro. Ou, cara, se você usou a ideia desse livro, você tem que botar numa citação. Você tem que colocar em algum lugar o que você fez. Senão, você não pode inserir dentro do seu trabalho. E no fim, a formatação, né? A formatação tem que estar impecável em relação a isso. E não é só formatação em termos de estrutura, né? 3 em cima, 2 na lateral, 2 na outra, 3 na outra. Não é só a estrutura do documento. É a fonte, né? A ortografia das palavras. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, né, com essas coisas. E aí algumas qualidades da linguagem escrita, tá? Então, monossemia. Monossemia é um significado só, tá? É só um entendimento. Então, se eu escrevo cientificamente, o que eu escrevo tem que ser entendido de uma única forma por todos os meus leitores. Então, se eu escrevo de uma forma tal em que os meus leitores, o meu texto é passível de interpretação pelos meus leitores, tem um problema na minha escrita. Porque a gente está escrevendo sobre ciência. Você está relatando um problema e relatando uma solução. Se você relatou que o problema para evitar que o contágio dos animais do Covid seja o isolamento animal dentro de casa, né? Se, por exemplo, todo mundo fala se o animal transmite para a gente. Mas a gente transmite para o animal? Será que vai se descobrir em algum momento que quem tinha Covid em casa transmitiu para o seu animalzinho, para o seu bichinho? Então, se eu estou investigando isso, eu descubro que, além do isolamento social, eu tenho que fazer o isolamento dos pets, para que você não possa contaminar os animais, todo mundo tem que entender a mesma coisa. Entendeu? Eu não posso ter um entendimento dúbio, eu não posso usar uma linguagem que seja passível de interpretação. Ela tem que ser passível de compreensão, não de interpretação. A pessoa tem que compreender exatamente o que eu estou dizendo. Não é um texto interpretativo, é um texto comunicativo. Coesão, né? Então a gente precisa ter coesão, coerência e unidade. Vamos a cada um deles. Então, monossemia, como eu estava dizendo, não permite mais de uma interpretação. Né? Então, assim, é simples isso. A coesão é a estruturação linguística do texto, né? O uso correto dos termos, então, ortografia, o uso dos adjetivos, né? Dos verbos, tudo bem direitinho, tá? É muito feio você mandar um trabalho científico para um orientador, para um professor com erro de ortografia, porque existem ferramentas digitais como o Word, que ele faz correção automática, né? Diversas ferramentas fazem isso, tem umas mais especializadas do que outras. Então, assim, gente, o professor orientador, um dos trabalhos dele não é corrigir a ortografia do seu texto. Então, tem aluno que fica chateado, que fica não sei o quê, porque o orientador diz assim: não, meu filho, por favor, corrija a ortografia antes de mandar para mim. Não, professor, mas o senhor não é orientador? Sim, filho, eu sou orientador, mas eu não sou corretor ortográfico, não. A responsabilidade de manter o trabalho bem escrito, bem feito, né, com a acentuação correta, com a ortografia correta, é do escritor, é de quem está escrevendo o artigo e não do orientador. Tá? É até de mau tom, né? O aluno fica mal visto quando manda um texto com a formatação toda quebrada, com erro de português para o orientador. O orientador está no nível estratégico, tático. Ele vai dizer se o teu trabalho está indo pelo caminho correto, se aquelas ideias vão ser possíveis de ser testadas, qual experimento você pode utilizar para aquilo funcionar. Ele pode te ajudar em muitas coisas, mas uma das coisas que não é a obrigação do teu orientador é arrumar o teu texto, a ortografia do teu texto, e não é arrumar a formatação do teu texto. Então, assim, por favor, gente, aprendam isso de agora, para que vocês não tenham nenhum tipo de constrangimento no futuro, tá? E ainda na correção, né, o uso correto da língua, o encadeamento lógico dos termos e conexão entre as palavras. Então, assim, é muito importante você saber fazer isso.
E tem, vai ser difícil para mim. Faz muito tempo que eu parei de estudar. Eu não era muito bom lá nos português da vida. Gente, nessa altura do campeonato, ou você faz um cursinho de português, né, que vai te ajudar nisso, ou você começa a ler muito artigo científico de qualidade boa. Porque aí, quando você começar a fazer leitura de artigos científicos de boa qualidade, você vai pegar o jeito, você vai aprender como é que o cara faz aquilo. Tá? Então, assim, quando você aprende como o cara faz aquilo, fica mais fácil para você, né? Você começa a ler e começa a imitar como é que o cara escreve. E aí, depois que você começa a imitar, você pega o seu jeito e cria a sua própria forma de escrever, sua própria identidade, né? Na hora que você for escrever o seu texto. E aí a gente tem a coerência, né? Que é a harmonia da mensagem, né? Garante ideias conexas e com sentido entre elas. Então, assim, é muito comum, quando eu corrijo trabalhos, eu corrijo alguns trabalhos, por exemplo, Conapesc, o CIH, o Conedu, são grandes congressos da área da educação, de ciências e saúde, que eu recebo trabalhos assim que cada parágrafo é uma ideia diferente, é um negócio todo truncado. Eu não consigo harmonizar a mensagem que o cara está passando, né? Ele, apesar de obedecer aquela estrutura de introdução, né, desenvolvimento, né, o estado da arte, referencial teórico, né, resultados e conclusão, mas ele não consegue textualmente, o texto dele não é bom. E aí eu tenho problemas sérios para corrigir o trabalho e por uma vez por outra tem que reprovar um trabalho porque ele simplesmente está mal escrito. E outra coisa, gente, voltando aqui, um trabalho mal escrito não quer dizer que a pesquisa dele seja ruim, não. Quer dizer que ele não teve cuidado em produzir a divulgação científica. Ele pode ter descoberto uma coisa mega interessante, mas aí se a forma da apresentação dele for ruim, pode ser que ele tenha dificuldade que os outros cientistas, os outros alunos, os outros estudantes e professores tenham dificuldade de entender o trabalho dele. A coerência, a não contradição das ideias, né? A interligação lógica e compreensiva entre as ideias, então isso assim, é muito importante. Isso. Outra coisa, sempre que você estiver escrevendo um artigo científico ou qualquer texto de cunho científico, tem que colocar outras pessoas para te ajudar a ler. Por exemplo, você pega uma pessoa de confiança, seu orientador, ou um outro aluno, ou um outro professor, e de confiança no sentido de que você precisa entregar isso para uma pessoa que vai ler o seu trabalho, tá? E não vai copiar o teu trabalho ou divulgar antes, porque depois que divulga a ciência antes, ela perde a validade, entendeu? Então, entrega para uma pessoa de confiança, né? Para ler e a pessoa tem que entender o que você está falando, tá? E aí, unidade é a qualidade do texto, né? Que visa um único objetivo. Então, é muito comum as pessoas divergirem, fugir ao tema, escrever demais, né? Perder muito tempo em uma determinada área do trabalho que deveria ser menor, então tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, se eu vou falar do Covid e a transmissão do Covid entre seres humanos e animais domésticos, eu tenho que falar um pouco sobre animais domésticos, eu tenho que falar sobre vírus, mas eu tenho que concentrar o meu trabalho nesse assunto. Então, assim, eu preciso dar um arcabouço de conhecimento para a pessoa saber o que é uma zoonose, né? Como é que o ser humano se relaciona com seus animais hoje em dia, né? Em pleno século XXI, como é que é essa relação, que ela mudou muito, essa relação não é igual ao que era 30, 40 anos atrás, né? Eu me lembro quando eu era guri, meu amigo, cachorro comia resto de comida e assim, os cuidados e a forma como tratava os animais domésticos era diferente. Hoje em dia existe uma personificação, né, dos animais, eles chamam de meu filhinho e tal. Então essa relação deve ser explicada, porque que existe um contato tão grande entre humanos, né, e animais. Essa interface tem que ser bem entendida pelas pessoas, mas assim você tem que manter o foco no assunto que você vai falar, que é a transmissão. Então se você passa muito tempo explicando essa relação, você tem uma dispersão. E aí o cara passa muito tempo lendo o teu trabalho e na hora que ele chega no conteúdo principal, que é o que atraiu ele para o teu trabalho, aí é curto. Aí a pessoa se sente enganada, tá? Então vocês têm que ter muito cuidado na construção do trabalho de vocês, para que ele não caia nesse problema. Então o texto que a gente utiliza é o texto dissertativo, né? A gente vai escrever as ideias, análise de ideias, mas tudo com argumento.
Então, o texto dissertativo é o texto dissertativo argumentativo, é o mais apropriado para se escrever um artigo científico, tá? Então, o texto dissertativo é a exposição de pontos de vista baseados em argumentos lógicos. Então, assim, você não usa a sua opinião. Eu acho, né? Acreditamos. Isso é coisa de outros tipos de conhecimento, né? Não dá para colocar, né, aqui, não dá para se inserir dessa forma. Então tem que ter um certo cuidado nisso aí. Estabelece causa e efeito. Então, assim, para tudo que você vai argumentar, você tem que dizer como funciona, tá? Então, será que os animais estão com Covid? E a aproximação entre os animais e as pessoas, essa personificação, tem aumentado esse nível de contaminação? Então, você tem que explicar a causa e o efeito. Então, assim, a proximidade dos homens, das pessoas com os animais, e tem um efeito de causar maior contaminação e vice-versa, né? Então, vice-versa. Então, não basta explicar os fatos, é necessário explicar com argumentos. Então, assim, não é só dizer, gente, a aproximação dos seres humanos com os animais aumenta a contaminação. Enquanto? Como? E que experimento você usou para afirmar isso? Quantos animais você testou? Quantos seres humanos você testou? Quantos questionários você colocou para as pessoas responder para você ter uma quantidade estatisticamente relevante para que você possa dizer que isso é verdade? Então, assim, gente, tem que, né, matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Não dá para dizer as coisas sem comprovações, não, tá? Então, aqui tem um exemplo. Ok, aí material complementar, né? Tem uns filmes muito bons aí. A Chegada é um filme excelente, né? É sobre Alien, mas ele basicamente é sobre linguística. Como é que os seres humanos vão conversar com aliens se eles chegarem aqui. Como é que a gente vai explicar a intenção da nossa língua, as palavras, o que cada coisa significa e vice-versa, né? Então é um filme muito bom, é um filme franco-americano, né? Então, acho que é do Villeneuve. E é um filme bem legal, muito bom, vale a pena assistir. Sociedade dos Poetas Mortos, né? Acho que a maioria das pessoas já viu esse aqui. Central do Brasil, que é daquela atriz famosa que eu esqueci o nome agora, que escreve cartas, né? E aí tem esse último aí, o Nil, né? A Fernanda Montenegro, desculpa. E o Nil, né, que é sobre uma criança que ela é criada num pântano e ela vivia com a senhora, essa senhora morre no meio do caminho, ela continua a viver lá nesse lugar e ela desenvolve uma língua própria. Então é um filme bem interessante. Aí tem alguns documentários, né, A Vida em Português, Português, a Língua do Brasil. Tem outro interessante aqui de livro, que é o Preconceito Linguístico, né, do Marcos Bain. Eu tenho esse livro aí, quem quiser, que ele fala justamente sobre o tamanho do nosso país e como as pessoas conversam. E, e, e é interessante que ele fala que as pessoas solicitam que as pessoas falem corretamente, mas ele se preocupa muito mais com a mensagem. Você entendeu? Cara, se você entendeu, não corrija a pessoa, não complica a vida do cidadão, não. Entendeu? Então é um livro muito bom, né? Bem fininho, você lê numa dor de barriga, se você tiver uma dor de barriga grande, você lê rapidinho ele no banheiro. Então é um livrinho muito, muito tranquilo de você ler. Você pode trocar um capítulo do BBB, um capítulo da novela por uma lida nesse livro. Quem quiser me pede que eu mando para vocês. Tá? E tem outro aí, um livro para falar e escrever melhor o português. Alguns canais aí falando sobre monossemia, coesão e coerência. Né? Um outro material, um artigo, né? Linguagem e comunicação. Gente, lembrando, esse material é extra, tá dentro do meu slide, tá? Porque eles se referem a uma aula presencial. Como a gente está no ambiente virtual, eu já coloquei o material suficiente para a atividade dessa semana, tá? E aí a gente encerra, tá, gente? Então a aula de hoje é sobre isso, é só para a gente ter uma noção de que textos de divulgação científica não é um texto qualquer, é um texto que merece uma atenção triplicada, não vou nem dizer redobrada, triplicada, porque ele precisa atingir um propósito bem específico, que é a comunicação científica. Então, assim, a gente não pode ter percalços, a gente não pode confundir o tipo de texto que a gente vai produzir, porque a gente tem que ser sintético, né? A gente tem que ser objetivo, né? A gente tem que ser analítico,
Então, assim, é um texto argumentativo, tem que ter argumentos para convencer o seu leitor através de experimentos, experiências, né? Então, assim, é um texto diferenciado, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e não se desesperem se o seu português não tiver esses balai todo. Tem que começar a ler artigo científico. Começa agora que vocês estão aí no isolamento social. Escolha um assunto sobre as disciplinas que você tem gostado ultimamente e aí vocês começam a pesquisar sobre esse assunto e ler bons artigos científicos. A próxima aula vai ser tratando sobre isso, tá? A gente vai ver como fazer pesquisa bibliográfica, os melhores sites para a gente pesquisar e daí vocês podem começar a ler toneladas aí de artigos científicos, tá? Então a aula de hoje é essa e aí até a próxima aula.